Você seguiu o manual, você estudou cada página, decorou cada regra, controlou cada reação. Você achou que a perfeição era a chave, que ser o homem correto, o homem impecável, seria o caminho mais direto para o respeito, para a atração, para o amor. Você se policiou, suavizou suas arestas, apresentou uma versão polida e segura de si mesmo. E então veio a traição mais silenciosa, ela se afastou. Não com drama, não com conflito, mas com um desinteresse suave que doía mais do que qualquer rejeição gritada. A dor aqui não é a da perda, é a da incoerência. Você seguiu todas as instruções e o sistema falhou. A ferida mais profunda que isso toca é a de que seus esforços foram inúteis, que seu autocontrole foi interpretado como falta de paixão, que sua prudência foi lida como insegurança disfarçada. O medo maior não é ficar sozinho. É perceber que tudo o que você acreditava sobre como ser um homem digno de amor estava estruturalmente errado. Existe um mecanismo inconsciente no feminino que opera em uma frequência diferente da lógica da perfeição. Ele não busca a excelência técnica de um desempenho, mas a autenticidade crua de uma presença. A mulher não se conecta com a sua apresentação ensaiada, ela se conecta com os seus intervalos. Com o suspiro que você segura quando está cansado, com o sorriso meio torto que escapa quando algo é genuinamente engraçado, com um momento de hesitação antes de uma decisão difícil. É no que escapa do seu controle que ela vê uma brecha para a verdade. Suas chamadas falhas, aquela leve teimosia, aquela paixão obsessiva por algo que não é convencional, aquela vulnerabilidade específica que você tenta esconder, não são erros no código. Elas são portas de acesso à sua humanidade. São os pontos onde a armadura tem uma junta, e é por ali que a conexão verdadeira consegue entrar. O que você classificou como imperfeição, o inconsciente feminino cataloga como convite. Quando você se empenha em tampar todos os vazamentos emocionais, em apresentar uma superfície lisa e impenetrável, você não está construindo um navio mais resistente para navegar nas tempestades dos relacionamentos. Você está selando um caixão à prova de emoções. Dentro dele está a sua vitalidade, a sua capacidade de sentir e de ser sentido. A atração, especialmente a atração profunda e duradoura, não nasce da sensação de que alguém é completo e acabado. Ela nasce da possibilidade de completar. Do espaço que sobra para que outra pessoa contribua, influencie, deixe sua marca. Um homem que se apresenta como uma obra finalizada não oferece espaço para uma mulher ser sua parceira. No máximo, oferece espaço para ser sua admiradora. E admiração à distância é um terreno fértil para o tédio. A consequência prática imediata é um recalibramento da sua percepção. A partir deste momento, cada pequena falha que você identificar em si mesmo deixa de ser um alvo para a erradicação e se torna um potencial ponto de conexão. Você para de editar sua personalidade em tempo real, censurando cada pensamento e filtrando cada palavra para se encaixar em um ideal abstrato. Você começa a se apresentar com as costuras à mostra. Mostra o processo, não apenas o produto final. E é exatamente nessas costuras, nessas linhas onde diferentes partes de você se encontram, nem sempre perfeitamente alinhadas, que o interesse genuíno dela vai se prender. Porque é ali que você é real, é ali que a intimidade encontra algo para segurar. Você não é uma estátua grega na ala de um museu, para ser admirada à distância, sob uma luz controlada, sem que ninguém ouse tocar. Você é um território. Um território com relevos acidentados, com desníveis inesperados, com sombras profundas onde ela pode se esconder e com clareiras abertas onde ela pode se aquecer ao sol. Sua imperfeição não é um defeito de fabricação, uma prova de que você saiu da linha de produção com qualidade rejeitada. É, na verdade, o convite mais sincero que você pode fazer. É a declaração silenciosa de que o seu mundo interior tem portas abertas, tem corredores não mapeados, tem salas que nem você mesmo explorou completamente. E você está disposto a deixar que alguém entre e explore com você. Essa vulnerabilidade estratégica, longe de ser fraqueza, é a coragem fundamental que precede qualquer conexão verdadeira. Ela diz: eu sou suficientemente forte para não precisar parecer forte o tempo todo. E esse é um dos sinais mais poderosos que um homem pode emitir. Este esforço para ser completo, este trabalho em si mesmo que se tornou um mantra, carrega em seu cerne um paradoxo perigoso. Você partiu do ponto correto, a necessidade de evolução, de crescimento, mas o destino que você traçou se transformou em uma armadilha. Você passou anos tentando resolver todas as suas questões, curar todas as feridas da infância, polir cada aresta da sua personalidade que poderia causar atrito. Você consumiu conteúdo, praticou técnicas, buscou a autossuficiência emocional como um santo graal. E agora, quando você se apresenta ao mundo, especialmente a uma mulher, você o faz como um produto finalizado.
Um produto com especificações impressionantes, é verdade, mas ainda assim, um produto. O problema é que o que ela procura inconscientemente não é um produto, por mais premium que seja. É um processo. Ela não quer apenas habitar a obra-prima concluída, ela quer sentir o cheiro da tinta, quer ver os esboços iniciais, quer ter a chance de pegar no pincel e contribuir com uma pincelada que a torne cúmplice daquela criação. Seu trabalho em si mesmo, quando apresentado como uma conquista estática, vira uma barreira. Ele ergue um muro de competência que intimida em vez de convidar. A mensagem não intencional que você emite é: eu não preciso de você, eu já estou pronto. E poucas coisas são mais solitárias para uma mulher do que se sentir desnecessária no emocional de um homem. Quando você se empenha em eliminar todas as suas imperfeições, você está, com uma precisão cirúrgica, extirpando os espaços emocionais onde ela poderia existir ao seu lado de forma significativa. Pense em um arquiteto que projeta uma casa perfeita, com cada móvel no lugar, cada função otimizada, sem um único centímetro vago. É impressionante, mas é também intocável. Onde está o espaço para o vaso que ela trará de presente? Onde está a parede que poderia receber a foto que ela gostaria de pendurar? Uma mulher, em seu nível mais profundo, não busca um homem que não precise dela de forma alguma. Isso é a fantasia da autossuficiência total, que é, na prática, uma forma de isolamento. Ela busca um homem que precisa dela especificamente, não de qualquer mulher, mas dela, com suas qualidades únicas, para fazer a diferença em áreas específicas da sua vida. Talvez seja para trazer leveza à sua seriedade. Talvez seja para oferecer um ponto de vista intuitivo à sua lógica. Talvez seja para acalmar uma ansiedade, que só ela percebe como acalmar. Se você não deixa brechas, se você não mostra áreas onde a contribuição dela seria valiosa, você a reduz ao papel de espectadora da sua vida já perfeita. E os espectadores, eventualmente, saem para procurar outro espetáculo onde possam participar. A prática, então, não é a de exibir incompetência, mas a da imperfeição seletiva e consciente. Trata-se de um ato estratégico de autorrevelação. Identifique 2 ou 3 áreas da sua vida onde você pode, com segurança, manter ou revelar uma falha não destrutiva, uma característica que o torne humano, interessante e aberto. Talvez seja uma leve desorganização criativa no seu espaço de trabalho que revela uma mente fervilhante. Talvez seja uma paixão excêntrica por um hobby que não é macho no sentido convencional. Talvez seja uma vulnerabilidade emocional específica, como a dificuldade em lidar com certos tipos de crítica ou uma nostalgia por algo simples da infância. Esses pontos, longe de serem defeitos, são transformados em portas de entrada emocional. São como pequenas janelas abertas no edifício sólido da sua personalidade. Ela olha através delas e vê um interior que é vivo, que tem textura, que tem história. E o desejo natural será o de se aproximar, de espiar melhor, de, eventualmente, ser convidada a entrar por aquela porta. Ela fará isso, não por malícia, mas por um instinto de teste inerente à dinâmica de atração. Ela constantemente, mesmo que inconscientemente, testa a solidez da sua estrutura. Se você nunca vacila, nunca mostra uma dúvida, nunca revela um ponto que ainda está em desenvolvimento, ela começa a suspeitar. A perfeição constante é antinatural. O que ela assume, então, é que aquela não é a sua verdadeira face, mas uma persona, uma armadura construída para impressão. A única maneira de provar que a sua força é real, e não uma encenação, é mostrar que ela pode suportar uma rachadura controlada. Sua capacidade de dizer, eu não sei a resposta para isso ainda, ou, isso me afetou mais do que eu gostaria, demonstra que a sua segurança emocional é tão profunda que não é abalada pelo reconhecimento da própria humanidade. Essa rachadura, paradoxalmente, é a prova definitiva da solidez da estrutura. É a demonstração de que você não está se escondendo atrás de uma fachada, mas que você habita plenamente a sua própria casa interior, com todos os seus cômodos, inclusive os que ainda estão em reforma. Portanto, o exercício para esta semana é um ato de coragem calculada. Em uma interação genuína, não forçada, com uma mulher pela qual você já sente algum interesse, revele conscientemente uma pequena imperfeição selecionada. Crucial que esta imperfeição não esteja relacionada ao seu núcleo de competência, à sua capacidade de proteger ou prover. Não é sobre fraqueza física ou incompetência profissional. É sobre humanidade. Conte sobre uma pequena derrota engraçada, admita um gosto musical questionável com humor, mostre leve frustração com um projeto pessoal que não está saindo como planejado. Observe atentamente como essa abertura modifica a dinâmica. Você não está se confessando, não está buscando piedade ou validação. Você está oferecendo um convite. Você está dizendo, através dessa ação, aqui é uma textura real. Você pode tocar. E observe como frequentemente a resposta não é afastamento,
mas um passo à frente. Um interesse mais aguçado. Porque você deixou de ser uma imagem plana e se tornou um objeto tridimensional, que pode ser visto de diferentes ângulos. E é na exploração desses ângulos que nasce a verdadeira curiosidade, o precursor indispensável da atração profunda. Há uma dor específica e paradoxal que acompanha o homem que leva a autossuficiência ao extremo. É a dor da fortaleza vazia. Você acreditou, com uma convicção quase férrea, que mostrar qualquer sinal de necessidade era equivalente a exibir uma brecha fatal na sua armadura. Então você se construiu como uma cidadela inexpugnável, impenetrável às críticas, inabalável diante das adversidades, aparentemente completo em seu próprio universo. Você ofereceu abrigo, direção, solidez. Mas o resultado final foi uma solidão profunda. Porque ao se apresentar como uma fortaleza que não precisa de nada e de ninguém, você emitiu um sinal inconsciente devastador. Aqui não há espaço para você fazer diferença. Ela se sentiu então desnecessária, ornamental, como uma tapeçaria bonita pendurada nos corredores de um castelo, já perfeitamente decorado. Sua presença pode ser apreciada, mas não é essencial para a estrutura se manter de pé. E o instinto feminino mais profundo anseia por ser essencial, não decorativa. Anseia por contribuir, por nutrir, por fazer parte da alquimia emocional que mantém aquele homem não apenas em pé, mas vibrante. Sua força excessiva, ao negar qualquer espaço para essa contribuição, criou o próprio vazio que agora você sente. Para entender isso, é preciso mergulhar em um mecanismo psicológico primordial, frequentemente mal compreendido, o componente de cuidado na atração feminina. Não se trata de um desejo infantilizante de cuidar de um homem incapaz. Longe disso. Trata-se do instinto de nutrir no sentido mais amplo e simbólico, nutrir o espírito, nutrir a jornada, nutrir a vulnerabilidade que só a ela é concedida ver. É o impulso de fazer diferença em uma vida. Quando um homem permite que uma mulher toque em uma ferida cicatrizando, que o aconselhe em uma área de dúvida, que conforte uma tristeza específica, ele não está se mostrando fraco. Está oferecendo a ela um privilégio íntimo. Está dizendo: você tem as ferramentas e a sensibilidade para lidar com algo que é precioso para mim. Esse é um poderoso mecanismo de vinculação. Ao negar completamente esse instinto, ao não permitir que ela exerça esse papel de cuidadora privilegiada, você a coloca na plateia. Ela vê o espetáculo da sua competência, mas não pode subir ao palco. Ela é espectadora, não co-protagonista. E ninguém se apaixona por um espetáculo do qual é apenas observador passivo. Aqui reside uma das revelações mais contraintuitivas deste processo. A verdadeira demonstração de força muitas vezes se veste de vulnerabilidade bem colocada. Pense nisso. Qual homem é mais forte? Aquele que precisa manter uma máscara de invencibilidade 24 horas por dia, temendo que qualquer vacilo o desintegre? Ou aquele que tem tanta segurança em seu núcleo, tanta certeza de seu valor fundamental, que pode dizer sem medo: não sei, preciso pensar, isso me magoou, posso usar sua perspectiva nisso? O primeiro vive com medo de uma rachadura. O segundo sabe que sua estrutura é sólida o suficiente para abrigar até mesmo suas próprias sombras. Quando você revela um ponto fraco de forma consciente e contida, você está, na realidade, exibindo o nível mais alto de autoconfiança. Você prova que não é refém da própria imagem, que não precisa da aprovação constante porque já possui uma autoavaliação sólida. Essa segurança tranquila é um ímã poderosíssimo. Ela comunica que você é um porto seguro, não porque ignore as tempestades, mas porque conhece a profundidade das suas águas e a solidez dos seus pilares. A arte, portanto, não é a de ser desleixado, irresponsável ou emocionalmente desregulado. Isso é fraqueza genuína, e ela repele. A arte é a da imperfeição estratégica. É a escolha consciente e criteriosa de quais falhas você vai integrar a sua apresentação ao mundo. Você seleciona aquelas que revelam humanidade sem comprometer sua autoridade, que mostram que você está em um processo de crescimento sem sugerir que você é incompetente. Por exemplo, admitir que está aprendendo a cozinhar e queimou o jantar é humano e mostra disposição para aprender, imperfeição estratégica. Já ser incapaz de manter um emprego ou cuidar das suas finanças básicas é um problema real, fraqueza destrutiva. A primeira cria conexão, a segunda cria dependência indesejada. A diferença está na moldura, no contexto e na consequência. A imperfeição estratégica é sempre um convite para um nível mais profundo de interação. É um sinal que diz: eu tenho domínio sobre a maior parte do terreno da minha vida, mas aqui há um pequeno jardim que ainda estou cultivando. Quer dar uma olhada? Imagine então uma mudança de metáfora radical. Pare de se visualizar como um diamante perfeitamente lapidado. Sim, um diamante é duro, valioso, impenetrável e reflete a luz de maneira brilhante. Mas também é frio ao toque. Não absorve calor, não tem textura.
é uma coisa, não um organismo. Agora, imagine-se como madeira nobre. Madeira tem veios, histórias de crescimento, anos bons e difíceis registrados em seus anéis. Tem nós, pontos onde houve resistência, onde o crescimento foi desafiado e criou uma textura única. Tem uma superfície que pode ser lisa, mas sempre com uma textura palpável, quente ao toque. É nos nós que as mãos dela vão naturalmente querer repousar, explorando a singularidade daquela formação. É nos veios que o olhar dela vai se perder, tentando decifrar a história contada ali. A madeira pode ser trabalhada, polida, moldada em conjunto. Ela abriga vida, já foi parte de algo maior. Suas imperfeições, os nós, os veios, as variações de cor, não são defeitos. São a prova da sua autenticidade, da sua história, da sua capacidade de abrigar calor e de ser transformado em algo ainda mais belo através da colaboração. Essa é a alquimia do defeito. Transformar o que você via como fraqueza no ponto exato, onde a conexão mais profunda decide se ancorar. Esse pensamento, preciso resolver minha vida, resolver meus problemas, estar 100% pronto para então merecer um relacionamento, é uma das maiores ilusões que aprisionam o homem moderno. Ele soa nobre, responsável. Mas é, no fundo, uma forma de perfeccionismo emocional que adia a vida em nome de uma condição impossível. Você acredita que precisa chegar ao cume da montanha sozinho, suado e triunfante, para só então ser digno de uma companheira. O que você não percebe é que o que ela verdadeiramente deseja não é um homem que já está no topo, estático, olhando para baixo. Ela deseja um homem com quem caminhar até o topo, com quem compartilhar a subida íngreme, os desvios inesperados, as vistas deslumbrantes dos platôs e a exaustão renovadora das pausas. Sua jornada, com todos os seus tropeços, recálculos e descobertas, é infinitamente mais atraente do que qualquer destino final que você possa anunciar. O destino é um ponto fixo, uma conclusão. A jornada é um campo vasto e vivo de possibilidades de conexão, onde a ajuda mútua, o encorajamento e a cumplicidade se tornam o cimento do vínculo. Isso nos leva ao princípio da compatibilidade dinâmica. Relacionamentos saudáveis e vibrantes raramente florescem entre duas pessoas que se consideram completamente acabadas, duas obras-primas, que apenas se colocam lado a lado para a admiração mútua. Eles prosperam na intersecção das incompletudes. Eles nascem do encaixe entre as peças que faltam em um com as peças que sobram no outro, não em um sentido de dependência patológica, mas em um sentido de complementaridade energética e emocional. Suas chamadas falhas, sua impaciência, sua tendência a se perder em pensamentos, sua dificuldade em expressar certos sentimentos, não são obstáculos intransponíveis para o amor. Elas são, na realidade, as peças específicas de um quebra-cabeça emocional. E a mulher certa é aquela cujas próprias peças, talvez uma calma que equilibra sua impaciência, uma presença que o traz de volta do devaneio, uma expressividade que o incentiva a se abrir, se encaixam perfeitamente nas suas. Só ela pode completar aquele espaço de uma maneira única. Quando você esconde essas peças, você está, na verdade, escondendo o próprio mecanismo que permitiria a ela se conectar a você de forma profunda e irreplicável. Você está oferecendo uma imagem lisa, sem ranhuras, sem possibilidade de encaixe. A prática decorrente disso é a da transparência processual. Pare de achar que você só pode mostrar os resultados finais, os sucessos consolidados, as batalhas já vencidas. Comece a compartilhar de forma sábia e gradual o processo de se tornar quem você é. A frase, estou aprendendo a lidar com minha ansiedade nos encontros sociais, contém uma atração magnética que a frase, superei completamente minha ansiedade social, nunca terá. A primeira mostra movimento, humildade, coragem de enfrentar um demônio interno. Revela um homem em evolução, um guerreiro no treino, não um general aposentado contando histórias de guerra. A segunda, por outro lado, pode soar como um fechamento, uma estagnação, ou pior, como uma possível mentira para encobrir uma luta que ainda existe. Mostrar o processo convida a mulher para o seu lado. Ela se torna sua torcida, sua confidente, sua parceira de treino emocional. Mostrar apenas o resultado final a coloca na posição de fã que aplaude de longe. E a intimidade não nasce na plateia, nasce nos bastidores, onde o suor é real e a vulnerabilidade é autêntica. Esse mito da autossuficiência emocional total é uma prisão dourada. O desejo masculino de ser uma ilha impermeável, autossustentável em todas as esferas sentimentais, é lido pelo inconsciente feminino precisamente como aquilo que muitas vezes é medo. Medo da intimidade verdadeira, que exige que você baixe a guarda. Medo da rejeição, caso ela veja algo que não seja perfeito. Medo da perda de controle. Quando você permite, com discernimento, que uma mulher testemunhe seus momentos de dúvida, não de desespero caótico,
mas da dúvida ponderada do homem que reflete. Você está fazendo o convite mais poderoso possível. Você está dizendo: eu confio na sua visão. Eu valorizo a sua presença neste momento de minha jornada interior. Você é digna de ver os meus mapas inacabados. Esse acesso privilegiado ao seu mundo interno é o que transforma um interesse superficial em uma devoção profunda. É o que faz com que ela se sinta única, porque está vendo partes de você que o mundo não vê. Portanto, o exercício de reenquadramento é fundamental. Pegue um papel e liste 3 daquelas imperfeições que você sempre tratou como segredos vergonhosos, coisas a serem erradicadas ou escondidas a qualquer custo. Agora, faça um trabalho de alquimia linguística e emocional. Reescreva cada uma delas, não como defeitos, mas sob uma nova perspectiva. A teimosia pode se tornar persistência focada em meus valores. A sensibilidade excessiva a críticas pode se tornar um profundo cuidado com a qualidade das minhas interações e um desejo de melhoria contínua. A dificuldade em relaxar pode se tornar uma energia dedicada que busca sempre canalizar-se em projetos significativos. Observe como a simples mudança de linguagem altera a carga emocional. Essas não são mais coisas que você é, de forma negativa. São características que você tem e que podem ser canalizadas, direcionadas e que oferecem pontos específicos para conexão e compreensão. Elas deixam de ser buracos no asfalto e se tornam marcas distintivas na paisagem do seu ser. Quando você começa a vê-las assim, você para de escondê-las com vergonha e começa a apresentá-las como parte do seu território único. E é nesse território autêntico, não no parque temático da personalidade perfeita, que as relações verdadeiras decidem construir sua morada. A dor da camuflagem social é uma corrosão silenciosa da alma. Você, na tentativa de ser aceito, de ser amado, de não causar atrito, começou a adaptar seu comportamento. Suavizou opiniões fortes, diluiu paixões intensas, moldou sua personalidade para caber nos espaços que pareciam socialmente aprovados. Você se tornou mais palatável. E o resultado prático e cruel é que você começou a atrair mulheres que desejam precisamente esse personagem, suave, agradável, previsível. Você atraiu amor pelo disfarce. A rejeição que você tanto teme, aquela que viria se você se mostrasse inteiro, com suas arestas e singularidades, não é seu fracasso. É, na verdade, seu sistema de navegação interno funcionando perfeitamente. É o sinal de que aquela pessoa não é compatível com o seu verdadeiro eu. O problema não foi a rejeição em si, mas o medo dela que o levou a se esconder, atraindo assim os relacionamentos errados e garantindo uma rejeição futura ainda mais profunda, porque será a sua essência que será rejeitada, não a máscara. A máscara só atrai quem ama máscaras. Neste mundo onde a homogeneização é muitas vezes confundida com maturidade, suas peculiaridades não são defeitos de fabricação, elas são faróis. Em um oceano de homens polidos, educados dentro dos mesmos manuais de comportamento, que falam as mesmas frases seguras e demonstram os mesmos interesses aprovados, a sua estranheza específica é um sinal de fumaça diferente. A mulher certa não está mais procurando apenas um homem que se encaixa perfeitamente no molde social. Ela está cansada do molde. Ela está, muitas vezes inconscientemente, procurando o homem cujo desencaixe particular ressoa com o desencaixe dela. Ela não busca uma peça que complete perfeitamente o quebra-cabeça social. Ela busca a peça cujo formato excêntrico combine com o formato excêntrico do vazio que ela carrega. Seu desajuste, longe de ser um problema, é seu superpoder de filtragem. Ele rapidamente separa quem busca conformidade de quem busca autenticidade. Cada uma dessas falhas que você carrega como um fardo secreto é, na realidade, um mecanismo de filtragem divino, operando com uma precisão implacável. A sua intensidade emocional, que alguns chamam de dramático, ela afasta quem tem medo de profundidade e atrai quem navega nessas mesmas águas turbulentas. A sua forma metódica e lenta de tomar decisões que alguns chamam de indecisão, ela repele quem quer superficialidade e velocidade, e atrai quem valoriza ponderação e solidez. A sua paixão obscura por um assunto que ninguém entende, ela é um chamado de radar que só será captado por quem opera na mesma frequência de curiosidade incomum. Essas características não são problemas a resolver para agradar a média, são a sua assinatura energética. Elas afastam, naturalmente, quem não teria resiliência, paciência ou interesse para lidar com a profundidade que elas representam, e como um imã, atraem quem reconhece nessas mesmas imperfeições uma linguagem familiar, um código de casa. A rejeição, nesse sentido, não é pessoal, é um desalinhamento de frequência. E tentar mudar sua frequência para atrair mais pessoas só resultará em conexões vazias e em uma solidão massiva no centro do seu ser. A prática, portanto, deve ser a da autenticidade não apologética.
Isso não significa ser rude, insensível ou inflexível. Significa parar de apresentar suas singularidades como confissões carregadas de vergonha. Observe a diferença de energia entre duas frases. A primeira: desculpe, eu sou meio estranho com isso, eu gosto de passar horas lendo mapas antigos. A segunda: eu tenho essa coisa única com mapas antigos. Há uma história inteira, em cada linha, uma geografia de sonhos perdidos. A primeira é defensiva, pede permissão para existir, coloca a outra pessoa em uma posição de julgamento. A segunda é uma declaração tranquila de um fato da sua natureza. É dita com a naturalidade com que se descreve a cor dos olhos. Não há pedido de desculpas, não há expectativa de rejeição. Há apenas a apresentação de um dado interessante do seu mundo interior. Quando você fala assim, você não está se defendendo, está simplesmente sendo. E essa energia de autoaceitação quieta é irresistivelmente magnética. Ela comunica que você não precisa que ela aprove seu hobby. Você está apenas compartilhando um fragmento do seu universo, e ela é bem-vinda a apreciá-lo, se quiser. Você precisa internalizar esta metáfora final sobre a sua assinatura emocional. Você não é um produto em série, saído de uma linha de montagem, idêntico a milhares de outros, com uma qualidade controlada e padronizada. Você é uma peça artesanal, feita à mão, não produzida em massa. Em você existem as marcas do Criador, sejam elas genéticas, divinas ou fruto da sua própria jornada. Existem variações na textura que só aparecem no trabalho manual. Existem pequenas irregularidades, imperfeições de simetria, nuances de cor que fogem ao padrão. Essas não são falhas. São provas de autenticidade. São a evidência de que você foi feito com um processo único, não replicado infinitamente. São essas mesmas imperfeições, a maneira específica como você ri, o jeito particular como se concentra, a cicatriz emocional de uma história que só você viveu, que constituem a sua assinatura emocional única. É essa assinatura, não uma impressão digital genérica, que alguém vai querer aprender a ler, decifrar e, por fim, amar. A coragem do desajuste é a coragem de parar de tentar assinar como todo mundo e começar a traçar, com confiança, a letra única e inimitável do seu próprio nome sobre a sua vida. Tudo que foi dito até agora pode levar a um erro fatal se mal compreendido. A confusão entre vulnerabilidade e fraqueza, entre autenticidade e descontrole emocional. Há uma diferença crucial, uma linha que separa o poder da impotência. Mostrar suas imperfeições sem estrutura, sem um contexto de força consolidada. É como abrir as comportas de uma represa sem ter um vale para canalizar a água. Tudo se perde em um dilúvio caótico que apenas arrasa e assusta. A arte não está na exposição crua, mas na dosagem. Na escolha do momento, do conteúdo e do recipiente. A vulnerabilidade desestruturada é um vazamento. A vulnerabilidade estratégica é uma oferta. A primeira pede para ser salva. A segunda convida para compartilhar. O homem que despeja suas inseguranças no primeiro encontro, que busca na mulher uma terapeuta não paga, que transforma cada interação em uma sessão de confissões, não está sendo autêntico, está sendo inconsciente e transferindo o peso da sua desordem interna para os ombros de outra pessoa. Isso não atrai, repele, pois sinaliza que você não é um porto, mas um navio à deriva procurando um rebocador. Antes de qualquer revelação significativa, você deve estabelecer o que podemos chamar de container emocional. Este container é construído com a demonstração prévia e consistente de força de caráter, estabilidade emocional básica e capacidade comprovada de lidar com as dificuldades da vida. É a sua competência no mundo, sua palavra honrada, sua postura firme diante de adversidades externas. É o que prova que você é um adulto funcional. Este container é fundamental porque é ele que dá significado e segurança à vulnerabilidade que será posteriormente revelada. Quando você mostra uma falha ou uma luta interna após ter estabelecido esse container, essa falha é lida de maneira completamente diferente. Ela não é vista como um vazamento perigoso que pode afundar o navio, mas como uma escolha consciente de abrir uma escotilha para mostrar que há riqueza no porão. A imperfeição se torna, então, um sinal de confiança, não de desespero. Ela diz: minha estrutura é sólida o suficiente para que eu possa mostrar onde ela ainda está sendo polida, sem medo de que tudo desabe. Sem o container, a mesma revelação é apenas a exposição de um alicerce frágil. Daí surge a técnica da imperfeição emoldurada. Nunca apresente uma vulnerabilidade nua, sem contexto. Sempre a emoldura dentro da narrativa do seu crescimento, da sua consciência ou do seu processo. Compare as duas frases. Sou terrível em expressar sentimentos. Sempre fui assim. Versus estou trabalhando para ser mais expressivo com meus sentimentos. É uma habilidade que valorizo e que estou desenvolvendo. A primeira é uma declaração estática e resignada. É uma sentença. A segunda é um quadro em movimento.
Ela coloca a falha dentro de uma moldura de evolução, de agência, de direção. A moldura transforma o defeito percebido em um projeto em andamento. Outro exemplo. Não consigo evitar ficar com ciúmes. Versus. Tenho consciência de que minha tendência ao ciúme é algo que preciso gerenciar. E estou aprendendo a diferenciá-lo da minha capacidade de proteger o que é valioso. A primeira é uma admissão de impotência. A segunda é uma demonstração de autoanálise e esforço de domínio. A moldura não nega a dificuldade, mas a coloca em perspectiva, sob sua luz de consciência. Isso muda tudo. Quando você consegue mostrar uma imperfeição através dessa moldura, sem pânico, sem a energia desesperada de quem precisa de validação imediata, você emite um sinal inconsciente de segurança integrada extremamente poderoso. A mensagem subjacente é clara. Eu me conheço tão profundamente que não preciso esconder meus cantos escuros. Eu os nomeio, os observo e trabalho com eles. Eu confio em você o suficiente e respeito sua força tanto para deixar você visitar esses cantos. Isso não é fraqueza, é uma intimidade de nível superior. É uma oferta de acesso privilegiado. Eleva a mulher de espectadora a confidente, de admiradora a cúmplice do seu mundo interior. Esse nível de confiança, quando oferecido a partir de uma posição de força e não de necessidade, é o que constrói lealdade inabalável e atração profunda. Porque ela se sente única, não por ter visto uma máscara, mas por ter sido convidada para além dela. Para operacionalizar isso de forma segura e eficaz, pratique o exercício da vulnerabilidade escalonada. Para cada área de crescimento ou imperfeição que você esteja disposto a compartilhar, crie mentalmente 3 níveis de revelação. O nível 1 é superficial e social. Às vezes eu sou muito perfeccionista no meu trabalho. É leve, quase um elogio disfarçado. O nível 2 é pessoal e significativo. Esse perfeccionismo no trabalho vem de um medo antigo de não ser bom o suficiente. E estou aprendendo a dosá-lo. Já toca em uma motivação emocional. O nível 3 é profundo e íntimo. Esse medo de não ser bom o suficiente remete à minha relação com meu pai. E entender isso tem sido uma jornada de auto-perdão. Este é o núcleo da questão. A regra é simples. Você só avança para o nível seguinte quando a revelação do nível anterior foi recebida com respeito, interesse genuíno e, idealmente, uma reciprocidade de vulnerabilidade similar. Este método é um termômetro de confiança e compatibilidade. Ele protege você de se expor demais e muito cedo para quem não merece, e garante que quando você alcançar os níveis mais profundos, estará fazendo isso em solo emocionalmente fértil e seguro. A imperfeição com honra não é sobre desnudar-se sem critérios, é sobre conceder acesso com sabedoria, transformando cada camada revelada em um degrau que constrói, conjuntamente, uma intimidade inexpugnável. O paradoxo final, aquele que unifica toda essa jornada, é este. Você passou a vida acreditando que precisava ser completo para ser amado, que a perfeição ou algo próximo dela era o preço de entrada para a conexão. A verdade, revelada através da psicologia mais profunda e da experiência prática, é diametralmente oposta. É a sua consciente e aceita incompletude que cria o espaço vital, respirável, onde o amor verdadeiro pode existir e se expandir. O relacionamento maduro não funciona como um preenchimento de vazios, como se você fosse um quebra-cabeça faltando peças e ela viesse com a caixa completa. Esse é o modelo da dependência. O modelo da autenticidade é diferente. Ele transforma os vazios, as lacunas, as arestas não polidas em portais. Portais de conexão, de exploração mútua, de crescimento conjunto. Quando 2 territórios inteiros, mas não fechados, se encontram, não é a linha que os separa que importa, mas a fronteira permeável que criam, onde ocorrem as trocas. Sua incompletude não é um defeito, é a condição necessária para que algo novo, criado a 2, possa nascer. Quando você para de lutar contra suas próprias falhas e começa a integrá-las, não como inimigas, mas como aspectos constitutivos do seu design único, ocorre uma mudança alquímica dentro de você. Essa aceitação radical altera sua vibração fundamental. Você deixa de emitir o sinal de preciso que alguém me complete, um sinal que atrai tanto resgatadoras quanto predadoras emocionais, e começa a emitir o sinal de estou completo em meu fluxo, e meu fluxo tem formas interessantes que combinam com outras. Isso é atração por ressonância, não por necessidade. As mulheres certas, aquelas capazes de uma parceria profunda, não olham para essas suas peculiaridades e veem defeitos a serem consertados. Elas veem pontos de compatibilidade, veem um linguajar emocional que entendem. Veem, nas suas texturas específicas, uma superfície onde sua própria textura pode se encaixar de forma única. Ela não quer um homem liso. Ela quer um homem cujos relevos combinem com os seus, criando um encaixe que seja firme, confortável e exclusivo.
A prática, portanto, se torna contínua e fluida. A partir de hoje, seu objetivo não é a eliminação das imperfeições, como se você fosse um escultor obcecado em criar uma forma platônica ideal. Seu objetivo é o cultivo consciente da autenticidade. Cada peculiaridade, cada vulnerabilidade administrada, cada defeito de fabricação que faz de você quem você é, deixa de ser algo a esconder na sombra. Torna-se algo a oferecer à luz, como terreno comum para a construção. Você para de editar seu roteiro de vida para um público genérico e começa a viver a peça única que só você pode representar. Isso não é um convite ao caos, mas a ordem de um tipo superior, a ordem que respeita a verdade orgânica do seu ser. Você se torna um homem em construção perpétua, e é justamente esse estado de tornar-se que mantém a vida, e qualquer relacionamento nela, vibrante e interessante. Isso implica uma mudança permanente de paradigma. Você precisa internalizar, até a medula, que você não está quebrado e precisando de conserto para então ser amável. Você está incompleto por design. E é exatamente essa incompletude, essa abertura para o futuro, essa maleabilidade nas bordas que torna a intimidade verdadeira não apenas possível, mas profundamente desejável. O homem perfeito que você almejava ser é na verdade uma ilha. Linda, mas isolada. Autossuficiente, mas sozinha. O homem real que você é, autêntico, em processo, consciente de suas sombras e de sua luz, é um continente. Com costas abertas para aportes, com portos que recebem navios, com fronteiras que se misturam a outros territórios, formando novos continentes de afeto. A coragem de ser imperfeito é a coragem de habitar plenamente esse continente que é você. Você não é uma obra-prima terminada, envernizada, pendurada na parede de um museu onde ninguém pode tocar sob risco de danificar. Esse é o ideal da perfeição morta. Você é uma tela sempre em pintura, com tintas frescas que ainda escorrem, com áreas que precisam de mais trabalho e profundidade, com partes brilhantes que saltam aos olhos e partes em sombra que dão contraste e mistério. E o maior ato de coragem não é declarar a tela terminada. É, em um gesto de confiança monumental, convidar alguém para pegar um pincel e pintar ao seu lado, para misturar cores na sua paleta, para sugerir um traço em um canto vazio, para co-criar uma imagem que nenhum dos dois poderia ter pintado sozinho. Suas falhas não são erros do artista, borrões acidentais. São espaços intencionais, pausas na composição, áreas de negativo deixadas esperando pela contribuição do amor. A coragem de ser imperfeito é, em sua essência mais pura, a coragem de ser amado. Não pelo personagem impecável que você apresenta, mas pelo homem complexo, em construção, sempre em construção, e infinitamente mais interessante e real que você realmente é.